Olá, muito boa noite para você. Vazante interrompe vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. Vereadores de Patos de Minas aprovam requerimento para que a Prefeitura entregue lista com vacinados na Secretaria de Saúde. 2 dias depois de leve recuo em leitos de terapia intensiva na rede pública, a ocupação volta a atingir 100%. E continua o drama da falta de vagas para tratar doentes em UTI e leitos clínicos em Patos de Minas. No boletim desta quinta, mais 9 mortes confirmadas e quantidade de infectados se aproxima de 11.500. Com doentes na fila para atendimento, o governador apela para a colaboração dos prefeitos com Onda Roxa e avisa que vai acionar o MP em caso de descumprimento. Crimes contra a mulher crescem nos primeiros meses deste ano comparado com 2020. Polícia Militar prende 3 por assalto à fazenda em Bom Sucesso. Carro roubado pelo grupo é encontrado em Uberlândia. E a inflação que pesa no bolso. Mas nos supermercados, muitos ainda têm carrinho cheio, entretanto, com substituições. CRLV 2020 é cobrado pelas autoridades de trânsito e pagamento da última parcela do IPVA termina neste mês. Tem análise da notícia e mais informações no NTV News desta quinta-feira, que começa a partir de agora. Pelo menos 3 pessoas foram presas pela Polícia Militar de Patos de Minas após assaltarem uma fazenda no distrito de Bom Sucesso nesta quarta-feira. Um veículo roubado pelo grupo foi localizado na cidade de Uberlândia. A propriedade rural alvo fica próxima a Bom Sucesso. Informações davam conta de que 3 homens, sendo um de 18, outro de 27 e mais um de 28 anos, teriam participado do crime. Eles teriam usado este veículo, um Palio, para chegar até o local. A Polícia Militar recebeu uma informação que, através do nosso sistema de inteligência, que indivíduos estavam planejando um assalto a uma fazenda na zona rural próxima a Bom Sucesso. De imediato, nossas equipes foram colocadas no terreno, naquelas imediações. Trabalhos foram iniciados e militares visualizaram um veículo suspeito na estrada do Sumaré, sentido a Avenida Marabá. O homem de 27 anos foi abordado. De imediato foi dada ordem de parada para esse condutor, ele parou, mas resistiu descer do veículo, teve que ter uma parlamentação e mesmo assim, quando desceu, ele tentou evadir, sendo necessário o uso de força física para dominá-lo, né, e contê-lo para a gente ter mais informações. A princípio ele negava qualquer envolvimento, que não sabia do que estava acontecendo. Durante a abordagem, informações chegaram que o roubo teria acontecido na região de Bom Sucesso e Lagoa Seca. Informações davam conta de que 3 indivíduos armados com uma pistola renderam 2 pessoas, uma de 54 e outra de 55 anos, e teriam levado essa caminhonete, uma espingarda calibre 22, celulares, joias, relógios e aproximadamente R$2.000. Nós começamos a interpelá-lo sobre esse assunto e ele não teve como negar. Disse que realmente participou desse roubo, nos disse quem eram os 2 comparsas que estavam com ele e que esses elementos tinham ido para a cidade de Uberlândia levando o bem de maior valor, que era uma caminhonete Hilux. Ele disse ainda que a caminhonete estava com um amigo de 28 anos e que ele estava levando ela para a cidade de Uberlândia. A caminhonete foi recuperada e os outros 2 participantes foram presos. Nós fizemos contato de imediato com a Polícia Militar em Uberlândia, passando para eles todos os dados. Essa caminhonete possuía um sistema de rastreamento e a Polícia Militar de Uberlândia se organizou rapidamente e, através dos dados desse rastreador, conseguiu localizar essa caminhonete estacionada em um bairro lá de Uberlândia, de frente a um lava-jato. Assim que chegaram a esse lava-jato, os donos informaram que 2 indivíduos haviam deixado essa caminhonete lá para que fosse limpa e passaram também as informações de quem eram esses indivíduos. Os militares de Uberlândia fizeram um cerco nas imediações lá onde esses indivíduos residiam e quando se aproximaram da residência notaram que eles estavam tentando evadir pulando os muros. Só que não tiveram êxito porque a polícia já havia cercado todo o quarteirão. E mesmo assim, quando eles foram abordados, eles resistiram à prisão, né, dando chutes, socos nos militares. Também foi necessário o uso de técnicas, né, para dominá-los e todos foram presos. Desse fato, a maior parte do material foi recuperado.
A caminhonete foi recuperada, alguns outros bens que foram levados da fazenda também foram recuperados, não sendo encontrado uma arma, uma espingarda calibre 22, que foi tomada nesse roubo lá dessa fazenda, e nem a arma que eles utilizaram, que segundo informações era uma pistola. E eles não quiseram nos informar qual foi o destino dessas armas. Em Patrocínio, um caminhão foi apreendido depois que a Polícia Civil identificou a adulteração do motor. Em Patos de Minas, uma pessoa foi parar na delegacia depois de furtar a bateria de um carro. A primeira ocorrência foi registrada nesta quarta-feira pela Polícia Civil de Minas Gerais. Um caminhão foi apreendido por suspeita de adulteração no motor. Durante a vistoria, foi verificado que o número do motor estava alterado, fora do padrão da montadora e do alinhamento. O caminhão foi encaminhado ao pátio credenciado para demais providências. Já a segunda ocorrência teve início na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem de 30 anos, foi ao pronto atendimento do Hospital Regional levar a esposa na noite de quarta-feira para ganhar neném. E na manhã seguinte, ao sair do hospital, deu falta da bateria do veículo. A Polícia Militar foi solicitada na manhã dessa data, lá em frente ao Hospital Regional, na via pública, onde a vítima nos alegou que levou sua esposa na data de ontem para ganhar o filho, e ele, para prestar o apoio, foi deslocado no seu veículo. E nesta manhã, na hora que ele saiu do hospital para pegar alguns objetos, e até mesmo sair no veículo, deparou com a porta arrombada e também deparou com o capô do veículo arrombado. Nesse momento ele abriu o capô e observou que a bateria havia sido furtada do seu veículo. Levantadas as informações a respeito do fato, a Polícia Militar deu início aos rastreamentos. O suspeito, de 29 anos, foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e localizado na Praça Irmão Sol, no bairro Brasil. Em conversa com os militares, o homem confessou o furto e informou que havia abandonado a bateria em um lote vago na rua São João Batista, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A gente conseguiu uma imagem muito próxima ali, da farmácia próxima ali do hospital. Já possivelmente identificamos o autor. Iniciamos rastreamentos aí, intensos rastreamentos aí, em diversos bairros. E agora na tarde a gente conseguiu localizar o autor. Ao ser abordado, foi parlamentado com ele sobre a bateria que havia sido furtada. Ele imediatamente confessou o crime e informou onde havia deixado a bateria, um lote vago no bairro Nossa Senhora Aparecida. Deslocamos até o local e a bateria foi localizada. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito tem outras passagens pela polícia. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas pelo crime de furto. A bateria foi recuperada e apreendida, mas deve ser devolvida ao proprietário. Um indivíduo está impactando muito nos furtos aqui na cidade de Patos de Minas. Ele é oriundo da cidade de Patrocínio. Na realidade, ele é natural do Paraná, mas a última cidade anterior, antes de chegar em Patos de Minas, ele estava na cidade de Patrocínio. Está sendo confeccionada a ocorrência, com a bateria recuperada, né, o autor preso. Vamos passar para a autoridade policial para ver quais serão as providências que serão tomadas. Acredito que o delegado vai reaver a bateria para a vítima. De 2020 para 2021, Patos de Minas teve aumento de 15% nos crimes contra mulheres. Entre as vítimas, há menores de idade também. Segundo a doutora Tatiana, responsável pela Delegacia da Mulher, o início da pandemia, em 2020, teve-se aumento no número de flagrantes e requerimentos de medidas protetivas em Patos de Minas. Logo no início, em março do ano passado, março, abril, maio, foi um mês onde teve um número muito grande de registros de boletins de ocorrência e de procura também na unidade policial envolvendo a violência doméstica e familiar. Depois foi se mantendo, houve um certo declínio, mas assim, sempre temos a procura. Já no início de 2021, se comparado com os mesmos meses de 2020, houve aumento de 15% no número de crimes contra a mulher. Esse ano, novamente, em janeiro, os números subiram. Principalmente em janeiro, a gente teve um número muito grande de flagrantes. E agora, fevereiro e março, a gente está tendo uma procura muito grande para solicitação de medida protetiva. As menores continuam sendo alvo, mas perfis das vítimas, em geral, são os mais diversos.
vezes a gente fala violência doméstica, a gente pensa só no marido, no companheiro. A gente tem violência doméstica com o pai, com o irmão, com irmãs. Então, a violência ela é doméstica, mas ela é familiar também, em todas as idades. Aconteceu a violência doméstica, a violência familiar, aciona a polícia militar, que é a possibilidade de ocorrer um flagrante caso o crime tenha ocorrido. Diante da não prisão ou da não lavratura de um flagrante delito, aquele boletim de ocorrência feito, a vítima tem que procurar a unidade policial, ou para ela representar, se ela quer que a pessoa responda pelo crime, ou para solicitação de medida protetiva nos casos específicos, que a medida protetiva são para casos graves. Lesão corporal tem que procurar para ser encaminhada para exame de corpo de delito, para que aquela prova material não se perca no tempo. Além da parte criminal, tem a parte emocional, tem a financeira, tem a família. Então, assim, às vezes está precisando de um apoio, de uma orientação. Procure uma unidade policial, você vai ser devidamente orientada e atendida para que seja informada dos seus direitos e quais as providências que podem ser adotadas. É isso, né? Daqui a pouco a gente mostra como a inflação tem pesado no orçamento do brasileiro. E nos supermercados, muitos ainda têm carrinho cheio, mas com substituições. Dados da pesquisa do indicador IPEA de inflação por faixa de renda, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que todas as faixas de renda registraram alta da taxa de inflação em fevereiro. Isso implica peso maior no orçamento. A inflação é um aumento generalizado dos preços e faz parte da economia de um país. Entretanto, o que é prejudicial é o descontrole dessa inflação. Exemplo disso é o momento atual em que o Brasil se encontra. Há alguns casos aí que a gente está passando no momento, gerando certo descontrole e uma certa aceleração momentânea da inflação, mas muito mais por problemas fiscais, de incerteza em relação ao país, do que realmente a gente ser assombrado pela inflação, como a gente já foi aí no passado. A gente viveu um período de hiperinflação e hoje a gente tem isso muito mais controlado. De acordo com um estudo feito pelo IPEA, as famílias de renda mais altas foram atingidas no mês de fevereiro pela inflação. A faixa de renda média saiu de 0,26% em janeiro para 0,98% em fevereiro. A inflação das famílias de renda média e alta subiu de 0,27% para 0,97%. E nas de renda alta cresceu de 0,29% para 0,98%. O grupo de transportes, impactado pela alta de 7,1% dos preços do combustível, foi o segmento que mais contribuiu para a pressão inflacionária em todas as faixas de renda no mês de fevereiro. Entre as famílias mais pobres, o grupo habitação contribuiu para a alta da inflação, ancorado pelos aumentos de 0,66% dos aluguéis, de 1,0% da taxa de água e de esgoto e de 3,0% do botijão de gás. Com tantas variações, quem sofre é o consumidor. Impacta muito, principalmente nessa época, porque tem muita gente perdendo emprego por causa da pandemia, com o comércio fechado, por causa do lockdown, né? E aí os alimentos cada vez mais caros, né? Então impacta muito esse aumento, essa inflação. Entretanto, mais do que estar atento às variações da inflação oficial divulgada periodicamente, o importante é atentar-se às economias individuais e controlar os próprios gastos para não ser tão prejudicado pelas altas do preço. Muito mais do que olhar a inflação divulgada, a inflação oficial que a gente chama, é olhar a nossa inflação pessoal. Quanto que eu estou absorvendo de inflação dentro da minha casa com as minhas escolhas e quais escolhas eu posso fazer para tentar minimizar isso no meu orçamento. Até porque aquela inflação oficial, que é divulgada, quando você chega
lá na hora de consumir, de comprar algo, você vai ver que é bem diferente a sua realidade, né? Que ela aparenta ser bem maior do que é divulgado oficialmente. Mas ir ao supermercado e ter o carrinho cheio é o que todo mundo deseja, né? Em Patos de Minas, muitos têm conseguido manter as compras, mas alguns produtos tiveram que ser substituídos. A dona Lilian, como muitos patenses, tem sentido no bolso o preço dos itens que compõem a cesta básica. Sempre que vai ao mercado, a mulher aproveita para fazer as compras de toda a família, para economizar tempo e prevenir a saúde de todos. Eu levo o básico mesmo necessário, evito de ficar indo num e outro, porque não é época de ficar escolhendo valores nem qualidades. Você pega o que está realmente necessário e levo para a casa toda, para a irmã, para a mãe, para a minha casa, tudo de uma vez. A dona Rosana também tem sentido o aumento dos preços quando vem ao mercado mês a mês. Dá uma diferença bem grande de um mês para o outro. Isso eu já percebi. Para mais, bem mais. Neste supermercado, o que foi percebido nas últimas semanas é que o comportamento do consumidor foi novamente alterado. Antes se ia mais vezes ao estabelecimento e se levava menos coisas. Agora, a frequência de idas ao mercado é menor, mas em compensação, o carrinho está mais cheio. A gente tem observado isso também, que o carrinho fica um pouco mais cheio dos produtos porque as pessoas estão vindo menos, mas mais cheios de itens de primeira necessidade, itens da cesta básica. Em relação à variação de preços desses produtos, alguns, como o arroz, tiveram a redução no preço. Outros, como o óleo, sofreram aumento de preço. Nesse estabelecimento, o arroz de 5 quilos, por exemplo, está entre R$ 23,98 e R$ 33,98. O feijão, 1 quilo, está entre R$ 6,49 e R$ 7,99. Já o óleo de soja está a R$ 6,99. Como nós sentimos que a cesta básica, alguns itens, ela está tendo recuo de preço, no caso do arroz, que é um item essencial, alguns itens como óleo, leite, mesmo estando em plena safra do óleo de soja, agora nós estamos com aumento de preço nesse produto, então está variando muito, a economia está muito estável, variação muito grande do dólar que impacta diretamente nesses produtos, aumento de combustível impacta também bastante em termos no preço do frete do produto, que impacta no preço final do consumidor também. Em relação às carnes, houve também mudança na preferência delas. Devido aos preços elevados das carnes de primeira, muitos consumidores têm consumido carnes de segunda. Além disso, pela época do ano, a venda de peixes segue em alta. Para se ter uma ideia, o coxão mole, a alcatra e o contrafilé, que são carnes de primeira, têm preços entre R$ 28,98 e R$ 36,98. Carnes de segunda, como o acém e o acém de peito, estão com preços entre R$ 27,98 e R$ 24,98. Já os suínos estão com preços entre R$ 16,98 e R$ 19,98. A gente tem notado que nos últimos 2 meses o comportamento do consumidor tem migrado para preços mais baratos, né? Corte bovino de segunda, né? Que é o preço mais acessível. Aves, apesar de ter um pouquinho de aumento de preço, a venda aumentou muito de frango, peito, coxa, tá? E até devido à sazonalidade da época, a venda de peixes e ovos também aumentou bastante. Tá tudo muito caro realmente, né? A seguir a gente mostra quem pode requerer 50% de desconto na conta de água. ICRLV 2020 é cobrado pelas autoridades de pagamento de trânsito e o pagamento da última parcela do IPVA termina neste mês. Você sabia que você pode pagar apenas 50% do valor da sua conta de água? Pois é, o desconto pode ser solicitado na Copasa por famílias de baixa renda. A gente mostra agora quem se enquadra e como solicitar o benefício. A Tarifa Social é um programa que visa reduzir o valor da conta de água da população carente. Podem requerer clientes com 16 anos ou mais
que sejam chefes de família e que tenham renda per capita menor ou igual ao meio salário mínimo. A tarifa social concede até 50% de desconto no valor da conta de água. Para solicitar, é necessário procurar o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, da cidade em que vive e realizar o cadastramento do CadÚnico, sistema do governo federal que reúne informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda. No CRAS, é necessário apresentar CPF e título de eleitor, documento de identificação de cada membro da família que more na mesma casa e comprovante de residência. Feito o cadastramento, o cliente deve se dirigir até a agência de atendimento da Copasa, portando RG, CPF, título de eleitor, NIS, que é o número de inscrição social, código familiar, que está no documento denominado Folha Resumo Cadastro Único, e a última conta de água para se cadastrar. Uma vez cadastrado, é importante manter os dados do CadÚnico sempre atualizados, pois a incompatibilidade das informações pode levar à perda do benefício. A cobrança do CRLV referente a 2020 já está em vigor. Motoristas devem estar atentos à regularidade do documento e a cobrança da terceira parcela do IPVA de 2021 termina neste mês. O governo de Minas iniciou a cobrança do porte obrigatório do CRLV 2020 para todos os motoristas e motociclistas. Neste mês de março, ocorre o vencimento do prazo para pagamento da terceira parcela do IPVA e da TRLAV. Placas com final 1 e 2, o vencimento da terceira parcela ocorre no dia 18. Final 13 e 4, a parcela vence no dia 19. Final 5 e 6, o vencimento ocorre no dia 22 de março. 7 e 8, a parcela vence no dia 23. E final 9 e 0, o vencimento ocorre no dia 24 de março. Já a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, o TRLAV, vence no dia 31 de março. O valor da taxa é de R$ 112,40. Todos os condutores, eles têm que ter o documento e o seu veículo licenciado no ano de 2020. Lembrando que o licenciamento ele não se limita apenas ao pagamento da taxa de licenciamento. É necessário, aí, por óbvio, também quitar os débitos referentes ao IPVA, ao seguro obrigatório e, eventualmente, uma multa que aquele veículo tenha. Então, o veículo ele só vai estar licenciado no ano de 2020 se o condutor ele quitar todos esses débitos. E isso é uma responsabilidade do condutor. Não basta, por exemplo, o condutor andar com os comprovantes de pagamento. Cabe a ele se certificar junto ao Detran se efetivamente o veículo foi licenciado no ano de 2020. Em Patos de Minas, diariamente são realizadas blitz com policiais militares. Nelas, o documento é cobrado. Durante o trabalho da Polícia Militar, também é considerado o comportamento do condutor, que em casos de irregularidades tende a apresentar nervosismo. Diariamente, blitz em pontos específicos da cidade, inclusive aqueles pontos de maior incidência criminal, porque a intenção da Polícia Militar não é só de coibir infrações de trânsito, mas também fazer frente à criminalidade. Então essa patrulha em específico, ela realiza esse trabalho em pontos aí diferentes da cidade, de acordo com essa análise criminal e também com a incidência de acidentes de trânsito. As circunstâncias em que a abordagem a um veículo, por exemplo, em atitude suspeita, que há suspeita que possa ter sido utilizado aquele veículo para a prática de algum crime, ou que no interior daquele veículo possa conter algum tipo de objeto ilícito, a Polícia Militar, diariamente também, através das suas outras guarnições e portfólios de serviço, realiza esse tipo de abordagem. E por óbvio que nesse tipo de abordagem também é fiscalizada a questão de trânsito, a regularidade da documentação, tanto do veículo quanto do condutor, né? No caso aí, a habilitação. O pagamento pode ser feito das seguintes formas: diretamente nos terminais de autoatendimento, internet ou aplicativo dos agentes arrecadadores, de posse do número do Renavan. Nos agentes bancários, com um guia de arrecadação que pode ser adquirida no site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Na sequência aqui no News tem a análise da notícia. Ocupação hospitalar em Patos de Minas sem trégua. Mais um dia sem leitos para tratar doentes com Covid. Vereadores de Patos de Minas aprovam requerimento para que a Prefeitura entregue lista com vacinados na Secretaria de Saúde. E Vazante interrompe vacinação contra a Covid-19 por falta de doses.
A Câmara de Patos de Minas aprovou o requerimento do vereador Vicente de Paula para que a Prefeitura entregue a lista com servidores da Secretaria de Saúde e outros que foram vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. O Executivo tem um prazo de 30 dias para apresentar os nomes. Vicente de Paula justificou o pedido. É um direito que consta na lei orgânica do município, no artigo 60, no parágrafo 4º e 5º. O vereador tem direito de requisitar. Agora, cabe à assessoria jurídica do município se eles vão fornecer ou não. Eles podem simplesmente fazer um parecer falando que eles, por causa da lei de proteção aos dados, não pode estar me passando essas informações. O município pode até negar, mas um parecer jurídico da Câmara Municipal em cima de um requerimento, eu nunca vi isso acontecer. Para analisar este assunto e diversos outros aqui na Análise da Notícia, a jornalista Ludmila Bahia comigo, dividindo tela. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A gente chega agora com a Análise da Notícia. O primeiro assunto é esse, né? Essa questão foi muito falada nos últimos dias em Minas Gerais, por exemplo, depois da demissão do secretário de Saúde, o Carlos Eduardo, do adjunto Marcelo Cabral, e são investigados de fura-fila junto com demais servidores da pasta. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu na noite de ontem uma lista também com servidores das superintendências regionais de saúde, a nomes, sim, de Patos de Minas, porque se refere aí a todos os servidores do Estado, das superintendências regionais de saúde, e todas essas pessoas serão investigadas, tanto pela CPI da Assembleia Legislativa, quanto também pelo Ministério Público, que quer saber se houve ou não fura-fila por essas pessoas. E em Patos de Minas, dando sequência aí a esse movimento provocado no Estado, o vereador Vicente de Paula fez esse requerimento que foi votado na tarde desta quinta-feira na Câmara de Vereadores, pedindo, portanto, que a Prefeitura entregue a lista com os imunizados do município. Havia um ofício feito pelo vereador Vitor Porto, que foi protocolado na Prefeitura pedindo que a Prefeitura informasse, mas foi negado ou não foi entregue, até por conta disso que até o vereador disse, a lei de proteção e sigilo. Só que agora é diferente, a gente viu até a lei orgânica do município que, ao solicitar algum tipo de informação, a Prefeitura tem até 30 dias para que entregue essa informação. E é um caso de excepcionalidade, a gente está lidando com saúde, a gente está lidando com um momento em que há essa briga pela vacina, devido à escassez e a essa lentidão na distribuição da dose. Então, Odair, o que a gente pode esperar, visto até que o que aconteceu em outros municípios brasileiros, quando as prefeituras fizeram esse pedido de requerimento, que essa lista foi entregue. Então, qual será o comportamento do Executivo Municipal de Patos de Minas após essa aprovação do requerimento na tarde desta quinta-feira? Muito bem. Falar em vacina, Ludmila, em Vazante foi suspensa a vacinação por falta das doses, né? A Prefeitura do município comunicou a interrupção na distribuição das vacinas porque não há mais doses. O Estado recebeu, nesta semana, uma carga aí com quase 510 mil vacinas. Elas começaram a ser entregues nesta quinta-feira e a previsão do Estado é que a Superintendência Regional de Patos de Minas receba doses da vacina contra a Covid nesta sexta-feira e só assim, então, posteriormente vai distribuir aos municípios e só depois então que os prefeitos têm condições de ofertar e seguir com o processo de imunização. E Vazante parou aí na oferta para idosos com 77 anos. Além dessa questão das poucas doses, há ainda esse problema, né, Odair, com a interrupção da vacina no estado de Minas Gerais, bem como outros do país.
Ludmila, a gente monitora a nossa região com relação aos casos de Covid e a gente então agora vai dar uma olhada como está a situação em Lagoa Formosa, no comparativo entre os boletins, os últimos boletins aí, e Lagoa Formosa na tela então, Ludmila, mostrando aí mais um óbito confirmado, né? Além dos que estão aí sendo investigados. Pois é, Odair, infelizmente mais um óbito confirmado no município de Lagoa Formosa e mais um óbito também ali entre suspeitos. É aquele movimento que a gente fala com constância aqui, a gente não entende muito bem esse quesito aí que algumas prefeituras colocam como óbito em investigação, se para sepultar um corpo é preciso que seja expedido uma certidão e nela já consta a causa da morte daquela pessoa. E a prefeitura manda para o Estado manda para a prefeitura e a gente fica sem entender muito bem a realidade ou a situação no município de Lagoa Formosa. Mas esse é o quadro que a gente tem, que é repassado e informado pelo município. Portanto, 38 mortes confirmadas na cidade e a gente tem aí também pessoas internadas na UTI, um número menor do que ontem, mas também é grande, são 7 pessoas e outras 2 seguem internadas em leitos clínicos. Com relação a casos confirmados, tivemos mais 4 com relação ao boletim de ontem e, obviamente, como é de se esperar, a gente tem também mais recuperados, mais pessoas tratadas com relação a essa doença. Vamos dar uma olhadinha também, Ludmila, em Coromandel, na situação lá também, com os boletins que vão estar aí na tela para a gente fazer esse comparativo. Coromandel que vem aí também mostrando aumento, né, no número de casos, de óbitos aí. Situação dos municípios pequenos, como a gente tem dito aqui, não tem aí melhorado significativamente não, né? Tem continuado aí com essa problemática de casos, de leitos, de óbitos. Por mais que a gente tenha percebido aí um platô nos casos, em Coromandel a gente pode até ver que tem caído a questão de internações, caiu pela metade, por exemplo, o total de internações em enfermaria, diminuiu em uma a internação em UTI, talvez seja até por conta desse novo óbito registrado no município, chegamos a 69 em Coromandel, mas é um retrato de uma cidade que vem há semanas, há meses, enfrentando problemas severos com relação à Covid. Tivemos menos casos confirmados nas últimas 24 horas, se comparado a dias anteriores, mas é um município que segue também nessa lista, nesse compasso de preocupação com relação à pandemia. Vamos falar de Patos de Minas agora, os números da Covid. Aliás, tem vazante antes? Vamos falar de vazante antes. Então, o Luiz vai colocar aí na tela para a gente analisar também vazante, que essa semana já pela segunda vez aparece aqui no NTV News, também com um número maior de óbitos, né, Ludmila? Pois é, cresce o número de óbitos dia a dia em vazante. A gente tem percebido que todos os dias dessa semana a gente colocou vazante em evidência, dada essa circunstância de preocupação, de mais pessoas infectadas, de mais pessoas necessitando também de leitos, sendo internadas em outros municípios e, mais uma vez, confirmado mais um óbito no município, nessa circunstância que não é diferente de toda a região, que não é diferente da maioria das cidades do país. Um quadro preocupante e o que a gente vive é um sistema extremamente arrochado, sem vagas. Agora sim, a gente fala então de Patos de Minas, né? Foram mais 9 mortes de pessoas com idades entre 33 a 90 anos. Esses falecimentos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 6 de março, 16 de março, 17 e 18, portanto, nos últimos 3 dias tivemos aí o restante dos falecimentos. Também tivemos aí 101 novos casos de Minas, contudo, 11 deles são referentes à primeira quinzena de março e os outros 90 dividem-se no período de 15 a 18 deste mês, 3 últimos dias também. De novo, a gente fala que, como é de se esperar de uma pandemia, obviamente a gente quer mais pessoas curadas e é o que tem acontecido dia a dia. Mas o que sai fora da curva aí, ou daí todo mundo que acompanha o NTV News, é a quantidade de pessoas
mortas com relação à Covid sendo registradas dia a dia nos boletins epidemiológicos. Infelizmente, não são números aí, são vidas perdidas, são famílias que sofrem, que choram por essas perdas, infelizmente. Então, a gente tem uma situação que foge à normalidade, que foge a qualquer previsão que se podia fazer dessa pandemia que tem tido comportamentos diferentes. Em Patos de Minas, mais mortes, mais casos confirmados aí. A média com relação a ontem subiu, então a gente tem um panorama aí de instabilidade total com relação à Covid. A gente tem menos pessoas se recuperando em isolamento domiciliar, mas é grande ainda a quantidade de casos ativos e o que a gente percebe é um agravamento da doença entre essas pessoas que estão internadas. Agora a gente mostra também, faz o comparativo da nossa ocupação hospitalar. Nos últimos 2 dias, Ludmila, ontem e anteontem, a gente viu aí uns números melhores, mas hoje voltou a apresentar uma subida muito significativa, ou seja, voltamos a ter o nosso sistema aí de atendimento para a Covid-19 estrangulado, né? O único número positivo nos 2 dias anteriores foi com relação à ocupação de leito de UTI para hospitais públicos. Nos 2 dias anteriores, a gente tinha um número menor que esse percentual de 100%. E ali foi um certo alívio que percebemos e talvez até um indicativo de queda. Só que, infelizmente, no boletim desta quinta-feira, a gente percebe aí uma retomada desses índices que prevalecem, que insistem e reforçam a capacidade estrangulada da rede pública, da rede privada, reforça a necessidade de cuidados, porque fica evidente, não há vagas em Patos de Minas, que é referência aí em saúde para tantos municípios. Daí a necessidade de todo mundo se cuidar. Mas vamos fazer um intervalo rápido, Ludmila, a gente volta já já. Falando de mais assuntos, galeria de fotos de ex-prefeitos é retirada de gabinete na prefeitura e provoca reação. Prefeitura de Patos de Minas prorroga a lei seca até 25 de março. E com doentes na fila para atendimento, o governador está apelando para a colaboração dos prefeitos com onda roxa e avisa que vai acionar o MP em caso de descumprimento. Milhares de famílias estão de luto, perderam pessoas queridas para a Covid-19. Os números assustadores se repetem dia a dia e para alguns até já podem nem causar tanto efeito, pois é uma situação que se arrasta por muito tempo que qualquer previsão. Sem ampla cobertura vacinal, depois de mais de 2 meses do início da vacinação, e nem o primeiro grupo prioritário todo imunizado, o jeito é se proteger e não baixar a guarda, pois o inimigo está mais forte e mais impiedoso. O Espaço Feminino desta quarta-feira recebeu 2 sobreviventes da luta contra a Covid. 2 rostos em meio a milhares que lutaram bravamente pela vida. Experimentaram caminhos perversos e de incerteza. A Marisa viajou de férias e em Maceió descobriu que estava infectada. Mal sabia ela que ficaria quase 1 mês na cidade, praticamente todo dentro de um hospital. Ficou entubada por 10 dias. Muita coisa nem percebeu. Todo paciente que chega aqui com 75% a 80% vai a óbito. Aí ela disparou a chorar, sabe? E a hora que eles falaram que ia me entubar, eu também, ela que me contou, que aí minhas lágrimas caíam, né? Eu comecei a chorar. E daí eu não vi mais nada. O Celso lutou cerca de 40 dias entre hospitais. A piora do quadro foi rápida. Foi transferido de Patos de Minas para São Paulo. Ficou entubado 14 dias. Eu quero mostrar esse trechinho, até de um vídeo que o Bruno fez, que publicou, que é de uma fala do Celso. Nesse primeiro momento, quando ele percebeu que a doença se agravava. Não dormi nada, não estou passando bem, eu estou apavorado aqui. Eu estou mal. Tem falando que eu preciso se pôr para fora. Faltando ar demais, está faltando ar. Celso, quando você escuta esse áudio, quando você olha para você hoje, o que você sente? Eu choro todo momento que falo assim. Eu sou muito mole, eu choro muito. Uma coisa que eu posso falar para as pessoas, meu pensamento toda a vida foi positivo. Eu tenho
toda a vida fui desse jeito. Ele pensar positivo, que é só passar na vida, não entregar. E foi muito triste que o meu pulmão chegou a 90%, 90%. E eu cheguei muito mal em São Paulo. Mas deu resultado, estou aqui, graças a Deus. Tantas orações eu recebi, tem muito corrente de orações, que eu, graças a Deus, agradeço todo mundo. E estou muito satisfeito aqui do resultado e estou aqui, graças a Deus. A família e amigos sofrem juntos, ainda mais com tantas decisões a tomar e as dúvidas sobre o melhor a fazer. O mundo começa a cair, é gente preocupada, é gente ligando, é hospital, falando que precisa entubar, se precisa ou não, para onde que leva. Então, assim, é uma pressão fora do comum, que eu nunca tinha passado isso antes. Hoje eu tenho 23 anos e foi uma experiência muito, assim, que eu precisei ter responsabilidade e maturidade para levar isso. Mas, assim, quando chegou no hospital, o médico falou: Bruno, eu preciso entubar seu pai. Eu fiquei meia hora só para decidir isso, junto com mais 3 familiares aí. Foi difícil, mas a gente viu que era a melhor opção e uma das únicas também, para levar para São Paulo e depois conseguir o tratamento. Marisa e Celso estão bem. As sequelas deixadas pelo coronavírus estão aos poucos sendo superadas. Eu ainda estou um pouco trêmula. Tá faltando fisioterapia ainda, que 14 dias acaba com os músculos da gente. Os músculos vão lá embaixo. Eu comecei a andar, foi uns dias para cá e não tô totalmente, eu tô fazendo fisioterapia 2 vezes por dia e eu tô na luta aí. 2 histórias marcadas pela vitória e também ensinamentos. Achava que eu não ia pegar isso nunca, nem tava ligando muito, sabe? Agora é álcool em gel todo lugar que eu entro, que eu vou, máscara. Falo, gente, fique em casa, porque vocês não têm a noção do que é isso, entendeu? Então agora eu tenho maior cuidado. E todo mundo que for comigo também, todo mundo mudou o pensamento. Eu andei facilitando antes e tal, eu sou uma pessoa muito dada. Eu primeiro pessoa muito pela mão e tudo. Eu alerto todo mundo. Mão, acabou esse negócio de cumprimento de mão. Chegar perto do rosto, dar beijinho no rosto. Prepara, gente, segura. Máscara, o negócio tá... Tem gente que pensa que pode acontecer só com outras pessoas, por ele não. E tem que segurar, que o negócio está muito complicado. A força desses 2 guerreiros foi abastecida pela fé e carinho de amigos e familiares. Minha alegria hoje é a minha vitória. Realmente eu recebi um milagre. De tantas orações que eu recebi de gente que eu nem tenho convívio assim constante, mas que sabe da minha pessoa, que gosta da minha pessoa, de muitos lugares, até de estados, de países diferentes, sabe? Então, assim, eu recebi uma graça que você não tem noção, não. Tantas orações eu recebi, tem muito corrente de orações, que eu agradeço todo mundo e estou muito satisfeito aqui do resultado e estou aqui, graças a Deus. Isso aí, Celso! Tá bom, então essa vitória é sua e também de Jesus. Amém. Ô, Ludmila, os depoimentos emocionam e chocam também, né? Pois é, Odair, eu trouxe esse material para esta quinta-feira para reforçar a importância de termos e tomarmos os cuidados. Temos aí 2 exemplos de 2 pessoas que disseram que não davam importância para a Covid e foram aí 2 pessoas que tiveram que lutar muito pela vida, não perderam a esperança, não perderam a fé, a positividade nessa batalha e venceram. Mas a gente sabe que nem todos aí têm essa oportunidade. Mas a Marisa e o Celso são exemplos de muita fé, de muita coragem, que espalhemos isso também nesse momento de tantas angústias, de incertezas, de sentimentos divididos. A gente precisa ficar forte e, obviamente, tomarmos os cuidados. Ludmila, a gente muda de assunto porque uma questão relacionada à galeria de fotos dos ex-prefeitos, né, lá, que ficam na Prefeitura Municipal, ficam no gabinete, e tem provocado uma polêmica porque foram retirados esses retratos nessas fotos.
Pois é, Odair, no gabinete do prefeito existe uma galeria com a foto desses ex-prefeitos do município e foi chegado a informação que essas fotos foram retiradas e causou espanto, causou surpresa a esses ex-prefeitos, que inclusive até questionaram o porquê dessa atitude, qual a motivação para que essas fotos entronizadas e que tinham um local reservado no gabinete do prefeito, por que então que elas foram retiradas? O jornalismo da NTV questionou a prefeitura o porquê desse movimento, porquê dessas fotos terem sido retiradas, e a prefeitura enviou para a gente colocar também, dividir com todos. Primeiro, a assessoria diz que o esforço do município é com as ações aí voltadas à saúde, à vida, para melhor atender a pessoa, com melhores condições de trabalho para os servidores, mas ela diz mesmo que foram retiradas essas fotos do gabinete do prefeito para manutenção e cuidados. Segundo a prefeitura, algumas dessas fotos estavam danificadas, outras infestadas por algumas pragas, e disse que logo após que sejam recuperadas essas fotos, que elas voltarão para uma galeria que será criada no saguão da sede administrativa, não mais aí no gabinete, como era a praxe, aí o praxe, e todos esses quadros ficarão, portanto, em um outro local da prefeitura e não mais no gabinete. Causou discordância entre muitos ex-prefeitos que viram com espanto, com surpresa, esse ato da Prefeitura de Patos de Minas. Ainda sobre a Prefeitura, mas aí já mudando de assunto com relação à governança, com relação a atos, Ludmila, a gente fala de uma ampliação da lei seca, né? Que agora no final da tarde a Prefeitura divulgou que vai ampliar aí essa lei seca para mais dias, aí, ou seja, a venda e distribuição de bebida alcoólica continuará proibida em Patos de Minas. Pois é, essa lei seca, que foi a primeira medida restritiva do prefeito Falcão com relação à Covid, lá no mês de fevereiro, agora ela foi tomada na semana passada, na sexta-feira, na última sexta-feira. O prefeito determinou aí a proibição da venda, distribuição de bebida alcoólica, que terminaria no primeiro momento nesta sexta-feira, amanhã. Mas o prefeito já avisou que vai prorrogar essa medida, valendo, portanto, até o final de março. Até o dia 25, fica proibida a venda e distribuição no município. Uma medida aí na tentativa, mais uma dessas medidas, para tentar controlar a pandemia. É um adendo às normas, às restrições já existentes na onda roxa, porque a gente sabe que lá, no plano Minas Consciente, nessa fase mais restritiva, não há essa proibição. O que muitas pessoas questionam é a necessidade dessa medida coordenada com demais municípios, para que não só Patos de Minas determine uma lei seca, porque fica muito fácil o trânsito de pessoas com cidades tão próximas para compra de bebida alcoólica. Então, para ter uma eficiência nessa lei, deveria ser aplicada por outras cidades também, por outros gestores. Amanhã tem uma reunião da Amapar e vamos ver qual será o entendimento dos prefeitos, se agirão coordenadamente ou não, se será apenas uma medida de Patos de Minas nesse circuito, nesses municípios mais próximos aqui no entorno da cidade. Até porque se os municípios vizinhos não entrarem também com essas mesmas medidas, não vai valer muita a pena isso aí, que essa restrição só em Patos de Minas. Mas vamos seguir, falar de onda roxa, Ludmila, porque após o governo de Minas decretar a onda em todo o estado, né, muitos municípios declararam que não vão seguir as medidas. Entretanto, o descumprimento da norma cabe penalidades.
O governador, inclusive, apelou para que sejam cumpridas as medidas, pois só em Belo Horizonte 200 aguardam na fila por atendimento. E Romeu Zema disse ainda que o estado ainda pode enfrentar uma falta de oxigênio. No início da semana, o governador Romeu Zema anunciou que a partir de quarta-feira, todas as regiões de Minas Gerais entrariam na onda roxa para conter a disseminação da Covid-19. A princípio, a medida vale pelo período de 15 dias. Pela determinação, somente serviços essenciais podem funcionar, respeitadas as restrições de contenção do vírus. Para os demais, a norma prevê o funcionamento por meio de delivery e retirada no balcão. Após a notícia, alguns municípios optaram por não seguir a determinação. O prefeito de João Pinheiro, por exemplo, informou no dia 17 que o comércio poderia funcionar seguindo algumas orientações. Nós vamos poder abrir, claro que com uma faixa na porta. Eu queria pedir a cada dono de loja, independente da que seja, que coloque uma faixa zebrada na porta, com pedido use máscara e colocar um álcool gel na porta, para as pessoas passarem o álcool na mão ao entrar na sua loja. Não toquem em superfície, assim que sair, bata lá um álcool spray para estar higienizando. Em Lagoa Formosa, o prefeito Didi também anunciou na quarta-feira que o comércio seria aberto em todas as áreas e que não seguiria as determinações incluídas na onda roxa do Plano Minas Consciente. Ainda sofrendo com os impactos da pandemia e com a incerteza vivida no país, os empresários enxergam o funcionamento em delivery e a retirada no balcão como um fôlego para o setor. Impactou porque a gente ficava, eu vou falar do lado comerciante, né? Inseguro, porque na mesma hora que falava agora vai fechar, não, vai abrir, não, agora vai fechar. Então isso trouxe um pouco de instabilidade, porque acaba que temos aquela responsabilidade de aluguel, de boletos, temos que ter o produto em loja, então isso aí trouxe um pouco de receio. E a gente está aproveitando o que está a nosso favor, que é as redes sociais em si, telefone, ligação. Agora chegou essa fase para poder aproveitar mais, né? Com relação à loja, à empresa, melhorou a questão do cliente realmente vir até o balcão, poder comprar, né, pelas redes sociais, porque hoje a gente faz tudo pelas redes sociais, o cliente pode retirar o produto no balcão. Isso já melhorou. Vale lembrar que o atendimento presencial para os serviços não essenciais não é permitido na onda roxa. A deliberação também esclarece que o descumprimento da norma recorre em infrações previstas na Lei 13.317, que determina penalidades para infrações sanitárias. Além disso, o governo de Minas também explicou que a onda roxa é uma determinação do Poder Executivo Estadual. Portanto, não cabe aos municípios a autonomia de não aderir e que o Estado tem cerca de 200 pessoas em fila para atendimento. Que é uma onda impositiva para todo o Estado. É lógico que nem todos seguem aquilo que é determinado. E vai caber ao Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Justiça, está analisando esses casos, que com certeza deverão ser revertidos. Eu quero lembrar que o sistema de saúde do Estado já está em colapso. Nós temos aqui somente em Belo Horizonte mais de 200 pessoas aguardando o momento de serem internadas, pessoas que podem perder a fila devido a esse atraso. Afirmou ainda que o Estado segue em colapso na saúde. Portanto, afrouxar as medidas nesse momento é colocar em risco a vida da população. Como está a situação da saúde no Estado, que está em colapso, nós não temos nenhuma região do Estado hoje que tenha folga no sistema de saúde. E vejo que priorizar qualquer atividade econômica nesse momento é você estar colocando em risco a vida das pessoas. Ô Ludmila, aí tem questões, né? Tem adequação dos que os municípios fazem para que esses comércios possam fazer esse atendimento que ocorre pela internet, retirada no balcão. E também tem a questão de municípios, de gestores que fazem vista grossa para o comércio, que acabam
não atendendo dessa maneira, mas de portas abertas e acabando descumprindo o que pede a Onda Roxa. E tem outra coisa, uma terceira coisa, que é as ações na justiça, como o caso de Valadares, onde a justiça suspendeu a Onda Roxa, né? Minas Gerais agora chegou naquele limite, onde às vezes a gente tinha a esperança por leitos, hoje pede socorro. A gente viu aí muitos patenses, pessoas de Coromandel, de outros municípios, recrutando leitos, ora no norte de Minas, ora na região central do estado. Hoje não dá mais. Segundo o governador, a gente viu na fala aí, só em Belo Horizonte são 200 pessoas esperando na fila por atendimento. É uma angústia muito grande e agora o estado chegou aí num limite, sem capacidade. E olha que o governo até publicou um chamamento emergencial para a contratação de mais profissionais de saúde na tentativa de abertura de leitos administrados pela rede FEMIG em Belo Horizonte, devido a esse momento em que o estado passa. E aí a gente percebe alguns estados, alguns prefeitos dizendo que não é possível, não dá para segurar, não dá para seguir essa onda roxa. Em Governador Valadares, conforme você citou, a gente viu aí a decisão judicial do município, onde o juiz Lupércio Paulo Fernandes de Oliveira alegou que o estado não tem competência para responder sobre a circulação de pessoas e veículos no estado. Portanto, derrubou no município o toque de recolher, que vale de 8 da noite às 5 da madrugada. Foi uma liminar expedida pela Justiça e pode ser aí parâmetro para que outros municípios também requeiram e abandonem aí essa restrição com relação à circulação de pessoas no município. Daí. Ou seja, o governador, na fala dele, ele diz que conta com o MP para isso, mas o MP lá de Valadares é que entrou com essa ação, Ludmila. São entendimentos diferentes porque, segundo o próprio Ministério Público, não é de competência do Estado com relação a isso. O Estado não deve abordar essa questão, mas a gente sabe que vivemos um momento de excepcionalidade. Ludmila, e a gente tem aí perdido pessoas muito próximas, né? Inclusive colegas de profissão, né? Pois infelizmente tivemos a notícia do falecimento do Geraldo Magela. Ele era um comunicador muito querido, conhecido, a voz da FENAMIL. Muitas pessoas que passavam ali pelo Parque de Exposições sempre o escutavam nos últimos anos. Ele foi colaborador da NTV, do grupo NTV de comunicação, trabalhou por alguns anos na nossa FM e foi confirmada a morte do Geraldo Magela nesta quinta-feira em decorrência da Covid. Os nossos sentimentos aos familiares e a todas as pessoas enlutadas por conta aí dessa pandemia que parece fugir do controle. Pois nossos sentimentos mais profundos a todos os familiares dele. Com essa notícia triste, a gente encerra por aqui, Ludmila. Até amanhã. Até amanhã.